Fale sobre a passagem que Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Gratidão. Ok. Esta passagem, ela é uma passagem que muitas vezes é vista de maneira controversa, porque dá a sensação de que ele estaria renegando a sua família. Mas se a gente for observar outros momentos da vida do Cristo, você vai ter a percepção de que ele tinha uma preocupação muito grande com o grupo familiar dele. Porque se a gente fosse olhar apenas essa passagem como se Jesus não tivesse deixado mais nada de informação sobre isso, aí nós diríamos, ele negou a família. Mas nós temos outras passagens que revelam o contrário. Por exemplo, quando ele está na cruz, ele olha para a mãe e olha para o seu discípulo chamado João e diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Se você está recomendando sua mãe para um amigo, para um discípulo, é porque você não tem nenhum irmão para fazer isso, que se você tivesse, você mandaria o irmão cuidar dela e não um discípulo. Então, os estudiosos presumem por essa passagem que ele não tinha realmente irmãos, que Maria teria tido apenas Jesus como filho. Isso não é nenhuma obrigatoriedade, porque não é o fato de que Maria teve só um filho que mostra que ela era um ser especial. Nada indica, ela poderia ter outros filhos, e isso não indica que ela é pior, ela é melhor. Não. Mas, particularmente neste caso, parece indicar que ela teria tido apenas Jesus como filho. E ele diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ué, mas se ele não tinha irmãos, como é que ele está falando tua mãe e teus irmãos estão lá fora? É porque em hebraico não existe a palavra primo. Não tem, a gente chama tudo irmão, a rima. Tudo chama como uma coisa só. Porque primo e prima a gente fala filho do tio ou filho da tia. Bendota, filho do tio, bendota, filho da tia, ou bat-dota, filha do tio, filho da tia. Então, a gente trata primo dessa forma, e aí, por isso, acaba juntando tudo como se fossem irmãos. E dentro dessa leitura que é possível perceber dos evangelhos, o Cristo não parece ter tido sinais de abandono de sua família, até porque você observa em várias passagens do Novo Testamento a presença de Maria de Nazaré acompanhando o momento dele, das suas pregações. Aparece lá e cá, Maria surge num canto ou no outro dos evangelhos. E quando chega na hora da crucificação, ela também está lá. Note-se que ela morava em Nazaré, que ficava no norte. O que fazia ela em Jerusalém, que era no sul? É porque ela acompanhava o filho nas andanças que ele fazia. Ele não tinha tido, portanto, uma ruptura dos laços com a família. E se nós formos somar a isso o que está disposto na literatura espírita sobre esse assunto, nós vamos encontrar no último capítulo do livro Boa Nova um texto que nos ajuda muito a compreender a relação dele com Maria. O texto narra que ela, já idosa, morando em Éfeso, muitos anos depois da desencarnação do filho, ela sai de casa e senta numa espécie de banco de pedra que tinha do lado de fora da casa, e um peregrino chega. E esse peregrino conversa com ela e chama ela de mãe, mas ela era tão acostumada a ser chamada de mãe que ela não percebe que é o próprio Jesus que está conversando com ela. E durante a conversa, quando ele movimenta as mãos, ela vê as marcas da cruz nas mãos dele. E quando ela vê que meu filho, és tu. E ela, então, nesse momento, depois de muitos anos após a desencarnação do Cristo, havia se envolvido de maneira muito mais intensa com os seus ensinamentos. E quando ela percebe que ela estava diante dele, ela, então, a mãe, toma as mãos do filho e se ajoelha diante dele. Maria de Nazaré se ajoelha diante de seu filho Jesus. Mas o que acontece nessa hora quando ela se move para se ajoelhar? Jesus, que era seu filho, mas ao mesmo tempo o governador do planeta,
a alma mais evoluída que o mundo já conheceu, impede que aquela mulher que foi sua mãe se ajoelhe diante dele. Toma nos braços e diz: não, mãe. E ele, o governador da terra, se ajoelha diante de Maria. É uma cena de rara beleza, porque você vai imaginar o Cristo planetário curvado aos pés da mulher que lhe deu a condição de renascer entre os homens. Esse é o homem que disse: aqueles que fazem a vontade de meu pai e de minha mãe, esses são meus irmãos e minha mãe. Nessa hora, ele não estaria negando seu pai e sua mãe, mas estendendo o sentido de família para dizer que são nossos parentes e nossos irmãos, não somente aqueles que a vida nos ofereceu pelo sangue, mas todos aqueles que comungam dos nossos ideais. Que a gente distenda a nossa compreensão de família para além dos laços de sangue e possamos enxergar os outros e dizer: meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, alargando o conceito de família universal. E o texto não diz que ele não foi atendê-los.